Então parece que depois de 6 meses do gringo só tirando dinheiro da nossa bolsa de valores, agora nos meses de julho e de agosto a história começou a mudar. Sim, como vocês estão vendo aí na tela, os 6 primeiros meses foi basicamente saldo negativo atrás de saldo negativo de retirada de recursos do investidor estrangeiro, mas em julho e agosto, que ainda não acabou, tivemos um saldo positivo. É bem verdade que nós ainda estamos com um déficit no ano de 30 bilhões de reais, mas a situação parece que já deu uma bela despiorada, porque até então nós tínhamos um déficit de mais de 43 bilhões de reais. E nós vimos esse fluxo gringo voltando, e isso acabou culminando, inclusive, gente, em algumas altas na nossa bolsa de valores, inclusive atingindo topos históricos. E sim, eu sei, calma, não precisa se exaltar. Eu sei que em dólar a nossa bolsa de valores ela ainda está negativa no ano em mais de 10%, que o topo histórico em dólar foi há mais de 10 anos, mas aqui eu estou falando de valores nominais de topo da bolsa de valores, porque para além de discutir se nós de fato estamos no topo histórico ou não, eu quero discutir esse movimento, essa virada de chave que nós estamos vendo com os recursos do investidor estrangeiro que está voltando para a bolsa de valores. E esse é um ponto que em um vídeo há 3 meses que eu fiz aqui no canal, eu falei que seria um ponto importante para a nossa bolsa de valores, talvez ganhar um pouco mais de consistência e talvez sair dessa grande consolidação que nós já estamos vivendo há quase 4 anos, que ela rompe topo, volta, rompe topo, volta. É bem verdade que nós estamos vendo um movimento tímido ainda, não sabemos se alguém vai chegar e vai jogar água no chope e nós vamos voltar para a consolidação, mas essa mudança nesses últimos 2 meses chama a atenção e existem 2 principais motivos por trás disso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal porque tem conteúdo novo toda semana e claro, usem e abusem dos comentários para deixar a opinião de vocês e ajudar a engajar no vídeo, fazendo com que ele seja entregue para muito mais pessoas aqui dentro do YouTube, beleza? Bom, mas vamos lá, gente. Vamos falar então do primeiro motivo que eu acho que poucas pessoas, inclusive, estão falando, que está fazendo com que o dinheiro do gringo volte a ser alocado em alguns ativos aqui na Bolsa de Valores, que é basicamente uma mudança no índice de emergentes. Sim, o MSCI, ele tem um índice de emergentes, EM, e basicamente dentro desse índice, o Brasil hoje detém 4,3% dessa carteira. Então, o peso dele dentro desse índice de emergentes, que tem aí um pouco mais de 24 países na composição, o Brasil tem 4,3%. E o que acontece? De tempos em tempos, esses índices, eles reformulam, fazem reajustes na carteira, e a consequência desse reajuste que nós estamos vendo agora nesse índice de emergentes é que a parte do Brasil, que hoje é de 4,3%, ela deve aumentar em 14%, chegando então a uma participação de aproximadamente 5% dentro desse índice. E aí você deve estar se perguntando, o porquê que vai aumentar essa participação? Bom, além do índice de emergentes, o MSCI também tem o índice do Brasil, e o índice do Brasil também sofreu algumas reformulações e algumas empresas de grande capitalização estão entrando para o índice, principalmente do setor financeiro. Então, o índice do Brasil, que muitos olham lá fora, ele vai passar a ter na composição Nubank, que deve ter um dos maiores pesos, só vai perder para Petrobras, mas fica inclusive na frente de Vale e de Itaú. Então, além de Nubank, nós teremos também Banco Inter, PagBank, XP, Stone e aí sim Embraer, que é negociado aqui na nossa Bolsa de Valores. Essas outras empresas que eu trouxe para vocês, elas têm negociação aqui na nossa bolsa via BDRs e lá fora através das stocks. Mas o ponto é, eles quiseram trazer essas empresas, que são empresas importantes e empresas brasileiras, para a composição então desse índice do Brasil, que faz parte também do índice de emergentes. Entendido isso, por que isso impacta no fluxo do dinheiro gringo? Porque muitos fundos, muitas gestoras, muitos bancos, grandes players, eles utilizam esses índices como benchmark para montar as suas carteiras. Então, se eles precisam seguir essas carteiras, eles vão precisar fazer a alocação de recursos nesses ativos novos que estão entrando nas carteiras e, consequentemente, nos pesos definidos. Então, como o peso do Brasil vai aumentar no peso de emergentes, então
existe essa alocação que precisa ser feita. Então, por conta disso, nós começamos a ver um pouco mais de grana voltando para cá. Esse é um ponto muito importante. O segundo, gente, aí eu acho que ele é muito mais óbvio, e eu já tô falando dele há bastante tempo por aqui, que é justamente a questão das taxas de juros. Então, assim, hoje nós temos aqui no Brasil uma taxa de juros de 10,5%. E até então, nós começamos a cortar essa taxa, mas estacionamos nos cortes. E aí, a perspectiva era que, a partir do momento que o Galípolo, né, que foi o indicado do governo Lula para o Banco Central agora, ele assumisse a presidência, isso deve acontecer então nas próximas semanas, então basicamente ele voltaria com os cortes nas taxas de juros. Só que em entrevistas recentes que ele deu, basicamente ele disse que, olha, está na mesa, se for preciso, a discussão de um aumento nas taxas de juros. Não quer dizer necessariamente que eles vão aumentar, Roberto Campos Neto explicou isso, mas o Galípolo, que até então é o indicado do governo atual, ele aparentemente está disposto a fazer o que for preciso, ainda que seja algo contrário ao que o governo gostaria, pelo menos no discurso. Na prática, nós vamos ver se de fato vai ser isso. O ponto é, com essa taxa de juros alta e estacionada em 10,5%, o que nós estamos vendo lá fora é justamente o contrário. Eles chegaram nos Estados Unidos com uma taxa de 5,5%, e aí agora, ao passo que nós estamos chegando cada vez mais próximo a setembro, onde existe uma perspectiva do primeiro corte nas taxas de juros lá, então os próprios títulos americanos já começaram a ceder. Vejam que aqui eu tenho os yields dos títulos do governo americano para 2 anos e 10 anos, tá? E aqui o que nós temos é que em determinado momento, principalmente lá no início do ano, nós chegamos a ver esses yields acima de 5%. Então, se você investisse em títulos para 2 anos ou para 10 anos, você conseguiria yields acima de 5% ou muito próximo a isso. Só que, conforme as perspectivas de cortes nas taxas de juros, então esse prêmio, esse yield, ele veio caindo. Hoje, se você quiser investir lá fora nesses títulos, você ganha menos do que 4%. É ruim? Claro que não, né, gente? Historicamente, nos Estados Unidos, na maior parte do tempo, eles ficaram com taxas entre 1% e 3%. Então, acima disso, é algo que nós consideramos interessante. Só que, o que nós estamos vendo aqui, conforme esses prêmios vão caindo, muitos investidores lá fora, eles já começam a colocar o lucro talvez de uma possível marcação ao mercado no bolso, já começam a reavaliar as suas estratégias e pesar o risco, inclusive de países emergentes. Por quê? Porque o tal do diferencial da taxa de juros, né, entre os países emergentes e lá nos Estados Unidos, que devem ver cortes nessas taxas de juros para daqui a algumas semanas, esse diferencial ele vai aumentar. E isso torna interessante para o investidor estrangeiro, já que agora o prêmio dele por investir em países emergentes deve ficar maior, já que nós estamos mantendo as taxas de juros e lá eles estão cortando. Então, se eles pegarem dinheiro emprestado lá para investir aqui, ainda assim eles vão conseguir ganhar dinheiro e, conforme eles mais cortarem as taxas de juros de uma forma mais rápida do que a gente aqui, maior vai ser esse prêmio que eles vão conseguir. E aí, é claro, eles colocam na balança o fator risco, né? Ah, tem risco fiscal, tem algum risco político, tem todos esses riscos, eles avaliam em diversos países emergentes e aí eles entendem se vale a pena com as taxas de juros que aquele país está pagando. Entendendo isso, aqui no Brasil nós começamos a ver um pouco desse movimento do fluxo gringo voltar, porque o prêmio de risco deles está aumentando quando nós falamos desse diferencial da taxa de juros. Então esses são os principais aspectos que estão impactando nesse recurso vir para a nossa bolsa de valores. É bem verdade que está acontecendo de uma forma muito tímida ainda. Eu não consigo, por exemplo, cravar que a partir de agora eles vão vir com tudo e nós vamos virar o fluxo dessa bolsa de valores, vamos engatar em uma alta como foi de 2016 a 2020, mas um ensaio, um pequeno esboço de que algo pode mudar já está aparecendo. Dependemos de que não apareça ninguém querendo jogar água no chope, que alguém faça alguma lambança, qualquer coisa lá fora ou até mesmo internamente aqui. Mas nós sabemos que eventualmente isso pode acontecer também. O ponto é, se não colocarem água no chope, pode ser que depois de quase 4 anos com a nossa bolsa de valores andando de lado, talvez ela volte a entregar um pouco mais de alegria
para uma parte dos investidores, principalmente aqueles que passaram ao longo de todos esses anos fazendo acumulação de bons ativos, pensando no longo prazo. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que de fato nós vamos sair dessa consolidação e vamos engatar em uma toada de alta? Ou você acha que logo volta para a consolidação e nós vamos ficar mais um tempo patinando? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.